Primeiro, uma pequena agenda nossa, né, da conversa de hoje, não é uma agenda linear, mas é abordando o que a gente vai tratar aqui na nosso webinar de hoje. Então, a gente vai falar sobre gestão de pessoas, por competências e resultados, que é esse processo de mudança que a gente está trabalhando juntos nesse processo. Então, a gente está falando de uma política de gestão e também de uma sistemática, de ferramentas. Agora, da adoção do Gira, oficialmente a partir de 1º de setembro, né, de ontem, como uma ferramenta de organizar realmente nossa mesa de trabalho. Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de equipes e como que feedback está relacionado a isso, falando de aprendizagem, de resultados, do próprio feedback em si, né, e da comunicação e relacionamento dentro das equipes e com uma condição também de relacionamento interpessoal. A ideia de trazer essa temática relacionada ao suporte às pessoas tem a ver também com o nosso ambiente atual, né, de distanciamento social, de teletrabalho, né, de uma condição emocional um pouco mais restrita, que a gente precisa realmente nos capacitar melhor essa competência na gente, né, de resiliência, né, de lidar com esse desafio, com esse momento presente e avançar também no sentido de nos desenvolver pessoalmente. Então, por isso, suporte às pessoas. E suporte aos resultados, claro, por tudo que a gente está construindo juntos em relação à nossa sistemática, em relação à nossa gestão de pessoas. Se a gente fosse colocar feedback, seria como uma ferramenta para a gente, assim como uma broca, né, lá para o dentista, assim como é lá o AutoCAD, né, para o cadista ali, projetista, para a gente que lida com informações, com conhecimento, né, com o que a gente faz de essencial no Tribunal de Contas, feedback é essa ferramenta para a gente trocar essas informações, trocar esse conhecimento e se desenvolver dentro do tribunal. Então, é a nossa principal ferramenta de trabalho nesse sentido, de dar essa condição para a gente, de avançarmos e ampliarmos também o alcance dos nossos resultados. Então, antes de falar do que é o feedback, eu achei interessante a gente usar a nossa ferramenta do chat aqui, para a gente interagir bem em relação a isso e trazer aí essa questão justamente da cultura, né? A gente está falando aí de impacto na sociedade, a gente está falando de estratégia, comunicação, desempenho, metas, de vários fatores, mas essencialmente a gente está falando de um movimento de mudança da cultura, né? Uma cultura talvez um pouco mais centrada em eficiência, né? Em olhar para dentro e otimizar seus processos, que foi um processo de maturação, de aprendizado, de crescimento interno da instituição, para agora falar de uma cultura voltada para resultados e impacto na sociedade, né? Então, não é de que uma cultura é melhor do que a outra, não, é uma cultura de evolução, uma cultura de aperfeiçoamento, de aprimoramento da sua atuação, e isso passa desde a gente enxergar nossa contribuição individual, né, dentro do nosso setor, quanto do setor na instituição e da instituição para a sociedade. Então, tudo isso a gente está construindo já ao longo de alguns anos, não é de agora, já ao longo de alguns anos, para que essa cultura se fortaleça e realmente migre para esse sentido de impactos maior. Mas no cerne da questão, a gente precisa entender que esse processo não é um processo de que, a partir de 1º de setembro, instalamos o Gira e tudo agora funciona a partir da visão de resultados. Não é bem assim, é um processo de transformação cultural, e essa transformação da cultura vai envolver muito diálogo nosso, diálogo entre pessoas, entre equipes, entre líderes, entre gestores, para que isso se consolide e avance de uma maneira mais consistente e, como o próprio presidente falou, de uma maneira mais duradoura, né, e sustentável, né, para toda a instituição e para todas as pessoas. Então, que fique bem centrado para a gente nessa conversa de hoje, esse processo de mudança, que não é algo automático, não é algo do dia para a noite, mas é algo que já está acontecendo, né, graças ao apoio de muitas pessoas dentro do tribunal, de todos os servidores, e que isso vai continuar acontecendo ao longo daqui, agora com um suporte melhor ainda em relação à comunicação. É claro que a nossa abordagem aqui é uma abordagem trazendo o essencial, trazendo reflexões pontuais, mas que tragam novas práticas imediatas para cada um que está acompanhando a gente aqui e que vai ter a oportunidade também de assistir a gravação, mas que, acima de tudo, existe também que a gente, através dessa reflexão, nós buscarmos, né, mais desse conhecimento, mais desenvolvimento dessa competência a partir de outras capacitações ou até mesmo da conversa do dia a dia dentro das equipes, né? A gente trabalha um lado da gestão de pessoas voltado para a questão da consultoria interna,
né, a consultoria interna de RH que a gente chama aqui, na verdade, nossas maiores necessidades ou nossas maiores, né, demandas relacionadas a desenvolvimento de competências, ela não está essencialmente relacionada a treinamento, sala de aula. Ela não está relacionada essencialmente a treinamento, curso, mas sim esse diálogo aberto entre as equipes, esse contato aberto entre líderes e liderados, para que dentro da equipe possam ser aproveitadas as melhores habilidades, as melhores atitudes e competências mesmo de cada um, para que isso venha somar no resultado de todos. Então, não é só sala de aula que resolve, mas sim esse diálogo aberto, essa cultura realmente de abertura para o feedback, né? Então, isso é muito importante para a gente tratar aqui como esse movimento de transformação, tá bom? Obrigado, pessoal, que está no suporte também em relação à conexão. Tá, é natural, tá, gente, essas oscilações, seja pela conexão minha que estou transmitindo, seja pela de vocês que está recebendo, é natural essa oscilação. Então, vão aí dando feedback também no chat para a gente acompanhar vocês, tendo aí o suporte da ferramenta também para a gente depois disponibilizar a gravação na íntegra para vocês. Tá, mas focando aqui, então, esse movimento ele está acontecendo e, nesse sentido, é claro que a gente tem que lidar também com os desafios, com as dificuldades, né, durante esse processo, né? Uma cultura de diálogo aberto, a gente não está dizendo e não está prometendo, né, de forma alguma, que é uma cultura ou um relacionamento de problema zero. Não é isso, né? Mas é um relacionamento, é um diálogo aberto onde as pessoas podem se abrir para discutir seus problemas, podem se abrir para discutir suas dificuldades e, a partir daí, se aprimorarem enquanto equipe e enquanto pessoas. Então, a gente precisa realmente enxergar isso como uma possibilidade de crescimento contínuo e conjunto de todas as pessoas. Não é algo que, então tudo vai funcionar maravilhosamente bem. Não, o Gira vai ter problemas, a gente vai ter problemas de comunicação, de andamento de processo, de prazo, a gente vai continuar tendo esses problemas. Mas a partir do momento que a gente tem uma cultura mais aberta, um diálogo franco com as pessoas em relação a essas situações, a gente vai conseguir cada vez mais, né, conduzir da melhor maneira essas situações e trazer melhores resultados, trazer transformação positiva dentro e fora do tribunal, tá certo? Então, pontuar essa questão da gestão de pessoas, né, dessa nova política de gestão de pessoas, dessa nova sistemática, como meios dentro dessa transformação cultural que a gente está vivendo dentro do tribunal. E esse meio realmente vai dar para a gente essa possibilidade de rediscutir técnicas, rediscutir ferramentas, estratégias para que isso aconteça da melhor maneira, tá certo? Então, é só posicionar a gente aqui nessa tela em relação a esse movimento de transformação e que a gente vai estar junto nesse processo, dando suporte também para as lideranças, seja através da gestão de pessoas, seja através da comissão de gestão de desempenho, tá certo? E aí, para a gente entrar na nossa temática especificamente, é interessante a gente interagir aqui no chat agora e trazer junto com vocês a primeira grande questão, né? Já que a gente já fala de feedback, vamos começar falando pelo que não é feedback. Então, gostaria de pedir a vocês agora no chat para compartilhar aí para vocês, né, individualmente, para você que está acompanhando, o que não é feedback, né, o que não é esse diálogo aberto, o que não é, né, essa troca construtiva, né, de informações, seja de informações positivas, seja de correções, o que para você não é feedback. Coloca para a gente aí no chat, compartilha um pouco, para a gente interagir aqui um pouco da nossa transmissão. E aí, dentro disso, do que não é feedback, né, me recordo aqui de uma experiência para compartilhar com vocês, né, de uma experiência em uma outra empresa, né, que eu atuava antes do tribunal. Eu tenho uma experiência bem marcante assim para mim do que não é feedback, né? Então, eu lembro bem de uma reunião. Essa reunião aconteceu, vou dar um contexto para vocês entenderem um pouco mais a situação, né? Eu trabalhava no setor de contratos, né? Hoje a nossa DIV-CT, se fosse comparar com o tribunal, né? Mas em outra empresa, no nosso setor de contratos, eu cuidava ali do recebimento, né? Das notas, autenticação e tudo mais, para a gente fazer lá o processamento dos pagamentos. E aí, no meio da situação, eu também fui nomeado para uma comissão para a gente ser treinados, né, a equipe ser treinada e multiplicar esse treinamento para toda a instituição,
de um novo sistema de gestão de processo. Então, um sistema de gestão de pagamentos, gestão de cadastro de fornecedores, cadastro de clientes, era um sistema integrado de gestão de processo. E aí eu saí do setor, fui para esse treinamento em outro estado, e nesse período, como era responsável por pagamentos, a gente tinha uma prática no setor que era aquelas bandejas, né? As bandejas físicas ali de documentos que entravam e saíam. Então, tinha minha bandejinha ali, deixei ali tudo à disposição em cima da mesa com os papéis que estavam pendentes. E quando eu retorno, eu recebi a notícia aí que algumas faturas ficaram vencidas nesse período, né? Que eu estava ausente para esse treinamento, e aí ficaram essas pendências, né? Tudo bem, foi para lá, foi para cá, foi apurar qual foi a causa, qual o motivo, né? E algumas das faturas eram ali da minha bandeja, que ficaram ali sobre a mesa para pagamento. Né? Passaram ali alguns dias, ok, identificaram, foram processar pagamento. E aí, um certo dia, eu fui convidado para uma reunião logo após essa situação. E aí, nessa reunião, eu não sabia qual era a pauta da reunião, qual era o motivo da reunião, e fui conduzido ali para a sala de reuniões, e ali estava a chefe da minha chefe, né, ela, e o presidente da instituição, né, o presidente da empresa. E aí, naquela reunião, fui informado, olha, você está aqui porque foi identificados aí atrasos em determinados pagamentos, determinadas faturas, e nós identificamos que você deu causa nesses atrasos, você deixou essas faturas dentro da sua gaveta, impedindo que os outros colegas da sua equipe pudessem resolver aquilo ali, e nós estamos aqui para resolver isso. Tá? E aí, a partir dessa fala de abertura, é que veio, né, o checkmate aí da reunião, né? Eu falei, não, tudo bem, mas eu posso me explicar? E aí o presidente falou assim, olha, você não está aqui para falar, você está aqui só para ouvir. Então, nós vamos aqui realmente expor o quanto seu comportamento está sendo malicioso com a equipe, o quanto você está prejudicando todos aqui nessa instituição, e que realmente, né, isso aqui que você fez é um reflexo de tudo de ruim que uma pessoa pode fazer a uma empresa. E daí começou, né, a conversa, que não era uma conversa, era um monólogo. Né? Então já deu para notar que para mim isso não é feedback. Resultado dessa reunião, sinceramente, foi uma das reuniões mais frustrantes, né, que eu passei na minha vida. Né? Saí de lá, sinceramente aqui para vocês, abertamente para vocês, saí de lá direto para o banheiro, né? Fui ali enxugar o rosto mesmo, né? Lavar o rosto, né? E só respirar fundo para daí para frente, né? Poder lidar com aquela situação naquela empresa. Né? Depois disso, como que eu lidei com isso? Né? Eu tive outras conversas com a minha própria chefe, expliquei para ela diretamente o que tinha acontecido e que posso ser corresponsável, podia ter sido corresponsável, mas não culpado exclusivo, porque as faturas estavam sobre a mesa ao acesso de todos para fazer o processamento daqueles pagamentos. Né? E que eu estava à disposição para o que fosse necessário. Né? Resultado disso é que eu fiquei mais 2 anos na empresa, tive outros reconhecimentos da empresa pela contribuição, né? Inclusive nesse repasse, né, do sistema integrado que foi implantado, em outras atividades também, em outros projetos, e foi um período assim de ver realmente, de demonstrar que eu não era aquilo que tinha sido falado naquela reunião, né? Que o fato, o erro pode ter sim, e sim aconteceu, mas isso não mudou quem eu era, né? Porque o feedback foi sobre quem eu era, né? E aquilo não era o feedback. Né? Então, assim, a partir daquilo ali eu tomei como uma grande lição para mim de como não fazer feedback, do que não é feedback. Né? E feedback está muito longe de ser, né, você instaurar uma inquisição diante de alguém, né, e promover o julgamento dessa pessoa quanto ao caráter dela, seja por qualquer motivo que seja, né, em relação a uma situação de trabalho. Né? Então, para mim ficou muito claro que não é feedback. Né? Então, eu compartilho isso com vocês para dar o meu exemplo do que não é feedback. Então, deixa eu pegar um pouco aqui do que vocês comentaram. Né? Então, não é reclamar, né? Como a Moni colocou, com certeza não é um desabafo, uma reclamação,
né, o tempo todo, ou sem motivos, ou sem esclarecer os reais motivos, né? Feedback não é uma crítica sem possível solução, ou também. Ana Paula, crítica pessoal, né, o julgamento pessoal, não é mesmo. Getúlio, individualismo próprio, né? Trazer isso como uma questão individual, também não é feedback. Severino está trazendo cumprimento, né, para todo mundo aqui. Não é crítica, conversa formal, julgamento. A Coliane, né? Alana, crítica não está dando certo. Críticas destrutivas não são feedback, Antônio Vinícius. Paulo Tavares, feedback não é o momento em que o chefe chama a atenção do colaborador apenas quando comete um erro. Legal. Alana, conversa informal sobre questões de trabalho. Josenil, desconsiderar o servidor, com certeza. Apontar o erro de treinamento acertos. Situação horrível. Foi sim, Mônica, foi uma situação horrível, mas eu realmente tratei depois, claro, senti muito no momento, fiquei muito frustrado, mas tratei depois como uma motivação para demonstrar resultados, demonstrar quem eu era realmente, quem eu sempre fui, na verdade, naquela época. Observações constrangedoras, Rosane colocou ali, o diálogo é sempre necessário, né, procurar saber os motivos, né? Legal, Felipe, realmente precisa primeiro ouvir, né? Primeiro entender bem a situação. Põe para fora, Elton. Boa, Aldrin. É momento de desabafo do Elton. Boa, Aldrin. Advertência em público quando ocorre uma falha, mal entendido, não é feedback. Muito bem, Natália. Tem aquela máxima, né, da comunicação que fala para a gente tratar de correções em particular, né, e elogios em público. Apesar que isso nem sempre é possível, 100% dos casos, mas é uma recomendação, claro, que a gente deve seguir. Se ater a fatos, né, colocado aí pelo Regis. Márcia, monólogo não é feedback, com certeza, né, Márcia? Tem que ser uma interação, tem que ser uma troca. E, Ney, então, como exercer feedback, né, sem inferir a questão de hierarquia? E aí o Ney traz uma questão importante, né, que é o feedback do colaborador para o gestor, do colaborador para o líder. E isso é importante também, esse processo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, Ney. Julgar comportamento e atitudes diversas, gera atributos e relacionamentos entre partes envolvidas, comércio formal, questão de trabalho. É isso mesmo, Rosânio. O julgamento aqui é a questão central aí do negativo, né, do como não é feedback. Né? Priscila, o principal problema que vejo é a falta de feedback sobre trabalho. Normalmente se concentra nas pessoas. Tudo isso é um pouquinho mais, né, gente? O que não é feedback é o que vocês estão trazendo aí de reflexões. E realmente, Aldrin, sessão de desabafo aqui, né? Compartilhando com vocês esse caos verídico, né, que aconteceu. E para mim, realmente ficou marcado o que não é feedback. Né? E o que eu quero trazer com isso também é assim, o quanto isso pode, se a pessoa não tratar bem, se a pessoa não tiver equilíbrio, né, para dar o retorno que ela precisa dar no trabalho, né, e para a sua equipe, no seu relacionamento com a equipe, depois de uma situação como essa, né, isso pode arruinar não só a pessoa, mas todo o desempenho daquela equipe. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas não é um cuidado no sentido de milindre, né? Então vou ter, né? Não, não é isso. É o cuidado no sentido de realmente trazer o feedback como deve ser, né? Como o Regis colocou ali, né? Se atendo a fatos, se atendo à situação. Quero compartilhar aqui com os servidores que nós tivemos uma conversa prévia com os gestores no dia 21 de agosto, né, sobre esse tema exatamente, e nós já estamos trazendo essa reflexão também para todos os gestores, e é claro, a gente vai precisar novas conversas, novos treinamentos, novas orientações nesse sentido, tanto para gestores quanto para todos nós, mas é algo que a gente vai amadurecer nesse processo também, dessa nossa nova cultura, tá? A Fran ali, como diferenciar o feedback de um assédio? Fran, está muito relacionado com o que a gente está falando do julgamento, né? Quando você traz para o julgamento pessoal, né, você está muito próximo, né? Ou já ultrapassou, né, o linear ali do assédio. Né? Então, isso tá muito relacionado. E o Aldo colocando ali, o feedback pode ser feito de uma forma mais incisiva, dura mesmo? Pode, Aldrin. Nós vamos falar disso também aqui, sobre esse feedback incisivo e até meio duro mesmo em relação a algumas situações. Né? Ser franco não quer dizer você assediar alguém. Né? Você pode ser franco, você pode ser duro, você pode ser incisivo, né? Sem ter que julgar uma pessoa em relação a isso.
né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essas questões aqui também. Até porque, em determinadas situações, isso é necessário. E isso vai ajudar a pessoa no desempenho dela, porque às vezes ela está realmente com a autocrítica ali desligada, né, em relação ao desempenho, e precisa do suporte de alguém, seja de um líder informal dentro da equipe, seja do próprio gestor, para dar esse feedback mais incisivo para a pessoa, tá bom? Mas que bom, acho que com o comentário de vocês e com o que a gente está discutindo aqui inicialmente, fica muito claro e bem pontuado o que não é feedback, né? Então, não é esse julgamento, não é essa inquisição, não você descarregar na pessoa ali, né, várias situações decorrentes ou vários julgamentos disso relacionados àquela situação específica, mas é trazer os fatos, como o Regis colocou ali, é trazer os pontos específicos das melhorias que devem ser implantadas ali naquela atividade. A gente vai falar mais à frente também sobre alguns requisitos do feedback. Gente, obrigado pela contribuição de todos aí no chat e realmente está muito alinhado com o que a gente tem para discutir aqui sobre o que é o feedback. Deixa eu trazer aqui para a tela de novo a minha apresentação, para eu poder passar para vocês sem sair da transmissão com vocês. Então, vamos lá. Então, para falar do que é o feedback, antes disso, eu preciso trazer para vocês uma contribuição que vem aí do campo da PNL, que trata de comunicação, né? Então, como que se dá uma boa comunicação? O que eu preciso considerar para ter uma boa comunicação, né? Então, primeira coisa que eu preciso considerar é que cada pessoa, ela traz uma representação interna do que ela observa externamente, tá? Então, repetindo, cada pessoa traz uma representação interna do que ela observa externamente. Ou seja, uma situação de trabalho, um problema na equipe, né, um problema em casa, cada pessoa enxerga a situação de uma forma diferente. Ela traz uma representação interna daquilo que está acontecendo com um significado diferente para ela. Então, às vezes, aquilo que é irrelevante para um é super importante para outro, né? Aquilo que era só uma vírgula, era só um parágrafo, para outro entende que aquilo prejudica inteiramente o relatório, né? E isso tem que ser considerado antes de a comunicação começar. Eu preciso entender que o outro não tem a mesma representação que eu tenho, não entende da mesma maneira que eu entendo. E aí tem muito a ver com o que vocês, não lembro agora exatamente quem comentou ali, com a questão de ouvir primeiro, né, de buscar informações primeiro, de entender o outro lado primeiro, né, é de entender qual que é a representação interna para essa outra pessoa a respeito do que está acontecendo. Mas só trazendo aí o passo a passo dessa representação da PNL, da comunicação da PNL, é que a realidade externa ela é processada pelos nossos sentidos. Só que cada um de nós temos os nossos filtros. E esses filtros envolvem generalização, ou seja, a pessoa chegou atrasada, né, em determinada reunião, agora, reunião virtual, né? E aí, determinada pessoa fala assim, mas ela sempre chega atrasada. O que é isso? Em razão de uma situação, eu generalizei para que isso acontece sempre. Será que sempre mesmo? Será que essa pessoa nunca chegou no horário? Será que a pessoa nunca chegou antes do horário? Será que essa pessoa já não estava preparada para a reunião? Será que essa pessoa não estava numa reunião mais importante que essa, ou tão importante quanto, né? E naquele momento ela não pôde estar no horário, mas está ali para dar sua contribuição? E aí, obrigado a Ediliz, né, que respondeu ali para o Aldrin. PNL, Programação Neurolinguística, tá, Aldrin? Tem aí entre seus principais autores Richard Bandler, entre outros, né, que fala aí de como a gente pode lidar com a nossa comunicação interna e externa para ter mais sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Então, primeiro filtro que a gente tem, generalização, né? Em determinada situação específica, eu interpreto aquilo como que aquilo acontece sempre. Outra coisa, omissão, né? Então, a pessoa ela te dá uma informação ou tem aquela informação no contexto ali daquele relatório, né? E eu considero só aquilo que me interessa e eu omito todo o resto da informação daquele relatório,
todo o resto do desempenho daquela pessoa, todo o histórico de contribuição que ela tem na atividade da equipe, e aí eu omito aquilo e trato ela como se fosse a pessoa mais errada do mundo por um fato que aconteceu e omito todo o desempenho dela anterior. Então, isso pode ser uma omissão também. Uma distorção, né? De repente a pessoa, esse mesmo exemplo, né, da pessoa que chega atrasada, né? Aí a pessoa que tá ali esperando fala assim: ah, essa pessoa não tem a menor consideração com a gente, não respeita mesmo nenhum de nós. O que está acontecendo? Está acontecendo uma distorção, né? Porque atraso não significa necessariamente, obrigatoriamente, desrespeito ou desconsideração com os outros. Pode haver um motivo justo. Então, eu peguei uma situação, distorci ela e já dei o motivo que eu li, né, que eu estou agregando na situação e apontei isso. Então, eu estou distorcendo a situação com um significado que eu estou dando e que pode ter outro significado. Tá? Então, começa daí os nossos filtros, com generalização, omissão, distorção. Então, eu preciso entender melhor a situação de fato, né, o fato, seja o fato do relacionamento entre a equipe, seja o fato do que está escrito naquele relatório, né, entender a razão daquela interpretação ou daquela expressão da pessoa com aquela atitude ou com aquela escrita em determinado relatório, e a partir daí sim tratar com ela do que aquilo representou para mim, como que a gente pode ajustar isso, né, para trazer uma representação mais equilibrada tanto para mim quanto para ela. Né? Então, generalização, omissão, distorção, metaprogramas é um outro filtro. O que é um metaprograma? É como eu enxergo o mundo a partir dos meus próprios valores e crenças. Né? Então, a partir daí, eu tenho o meu próprio metaprograma. Eu tenho meu próprio conjunto de valores e crenças e hierarquias, né, de coisas mais importantes ou menos importantes. E a partir daí, eu posso ser interpretado de maneira melhor ou pior para a equipe, né? Só que eu preciso compartilhar essas visões com a minha equipe para poder entender também quais são esses metaprogramas. É uma boa forma de a gente entender os valores e crenças das pessoas, principalmente da nossa equipe, é conversando mais com a nossa equipe. Né? Tem um livro, né, chamado Café com Eficiência. Né? Agora a gente não pode tomar café presencialmente, né? Mas de vez em quando alguns setores fazem o café virtual, né? Em algumas oportunidades a gente faz essa gesta também, né? Que é o quê? Para a gente conversar sobre outros assuntos, sobre rotina, sobre o dia a dia, sobre a vida das pessoas, para que a gente entenda também como é que está aí a balança, né, de valores e crenças daquela pessoa, do dia a dia, daquilo que está acontecendo com ela, né, em relação ao que ela considera mais importante, como é que ela balanceia a vida dela, como é que ela tem equilíbrio na vida dela. Né? Então, café com eficiência e esse contato com as pessoas é muito importante também nesse processo, para que também a gente não fique só naquela coisa, se a gente for conversar, ou é para corrigir alguma coisa, ou é para passar algum trabalho. Não, precisa ter esse momento leve também, né, para estabelecer relacionamento. Né? E o feedback ele acontece muito melhor, de maneira muito mais franca e aberta, nas equipes onde acontece mais relacionamento, né? Onde você tem mais contato com as pessoas. Né? Então, quanto menos contato que você tem com as pessoas, mais difícil é de você ter abertura com ela, né, para ter esse diálogo. Deixa eu trazer aqui o comentário da Nayeli. Como corrigir um trabalho sem parecer que o gestor está apontando um erro e o servidor leva para o lado pessoal? Vejo uma confusão entre correção e apontamento de erros. Legal, Nayeli, muito boa a tua pergunta. Está lá na frente aqui em algumas telas, e eu trago de volta a tua pergunta no momento, tá bom? O Alexandre comentou ali, sempre pergunta se meu trabalho está satisfatório como estagiário e mentalidade melhora deve ser sempre, e a mentalidade de melhoria deve ser sempre presente. É isso mesmo, Alexandre, assim, a gente também não pode só esperar receber feedback. É importante também essa consulta, essa busca, né? Até para a gente olhar, alinhar a nossa representação interna, minha, né, de desempenho, para saber se a minha chefe está enxergando da mesma forma, né, para saber se realmente eu estou sendo percebido com relação à minha entrega, né, ao meu trabalho e aos meus resultados. E ali, fechando filtros, decisões e memórias. Tá? Então, eu vejo uma situação, e aí, como eu já vivi aquilo antes na minha vida, eu digo, é tudo igual. Né? Eu tenho que agir
dessa maneira porque aconteceu assim lá atrás, tá? Então, decisões passadas e memórias passadas não são a melhor fonte de julgamento ou de interpretação, né, para o que está acontecendo agora, para o que está acontecendo na sua equipe nesse momento, para o que está acontecendo com determinada pessoa. Aconteceu em outro momento, com outra pessoa. A gente trazer essa mesma interpretação, essa mesma significação para esse momento, para a situação, pode ser um tremendo erro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse filtro também de decisões passadas, de memórias passadas, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses filtros, tá? Então, primeiro, né, a nossa própria interpretação da realidade passa pelos nossos sentidos e passa pelos nossos filtros. Então, uma vez que passou pelos nossos sentidos, já não é a própria realidade. É algo interpretado pelos sentidos. E aí ele sofre uma segunda interpretação pelos nossos filtros. Então, nós ficamos agora duplamente distanciados da realidade. Então, a gente não está mais percebendo aquilo como é, mas aquilo como eu filtro. E a partir desse meu filtro, eu crio a minha representação interna. Eu construo o meu significado para aquela situação, para aquele trecho do relatório, né, para aquele diálogo da equipe, para aquela conversa com aquela pessoa, para aquela história que aconteceu. Eu trago o meu significado a partir dos meus filtros. E isso traz para mim um estado pessoal, né? Que esse estado pessoal pode ser um estado de alegria, pode ser um estado de ansiedade, pode ser um estado de frustração, né? Pode ser um estado de motivação, né? Para melhoria. Enfim, eu transformo esse significado em um estado pessoal, um estado interno, né? E esse estado interno vai gerar uma fisiologia, né? Aí eu vou ficar carrancudo ou não, né? Eu vou ficar sorridente, né? Enfim, esse estado interno se traduz numa fisiologia externa, tá? Então é assim que a gente processa a realidade internamente, e também isso serve no caminho reverso, né? A partir da minha fisiologia, por exemplo, se eu estou carrancudo, quanto mais carrancudo eu ficar, mais angustiado, mais frustrado eu vou me sentir. Eu posso mudar minha fisiologia, eu posso mudar meu estado físico, e a partir do estado físico, mudar meu estado interno, minha representação interna e minha percepção da realidade. Então, é um processo de fluxo e refluxo aí, para a gente utilizar esses insumos da PNL de uma maneira produtiva para o nosso dia a dia. Agora, para a essência do que a gente traz para cá, para a nossa conversa de hoje, é o quanto isso afeta a nossa comunicação e o nosso poder de feedback ou não com as pessoas, seja para a gente fornecer feedback, seja para a gente receber feedback. Né? O quanto a gente está vivendo de acordo com os nossos sentidos, os nossos filtros e próprias representações internas, sem perceber as representações internas, sem perceber os filtros das outras pessoas. Tá? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso ter essa sensibilidade de, ainda que eu não entenda, né, os filtros das outras pessoas e a representação interna das outras pessoas, que eu, pelo menos, né, fundamentalmente entenda que o que eu estou percebendo, o que eu estou traduzindo significado, é o meu significado e não necessariamente o que significa da mesma forma para outra pessoa. Tá certo? Gente, tá tudo ok para vocês? Faz sentido aí essa representação aí de como a gente processa a realidade e como isso impacta a nossa comunicação? Transmissão tá ok aí para vocês? O Paulo está falando que tá sem som. Mais alguém com transmissão com problema? Tá tudo ok? Como tá para vocês também em relação a esse fluxo aí de representação? Enquanto isso, tomo uma água aqui, enquanto aguardo o feedback de vocês aí no chat. Legal. Legal, gente. O Aldrin colocou uma observação ali, mas interpretar o erro e levar para o lado pessoal provavelmente está mais na subjetividade do servidor, não? Aldrin, eu vou tender a discordar dessa questão, Aldrin, porque, assim, na comunicação, né, a responsabilidade
né, pela interpretação dada, é minha que estou comunicando. Tá? Por isso que a gente teve um momento antes com os líderes e gestores para pontuar muito bem isso, né? Já que é uma ferramenta de gestão, feedback, a gente tem que ter muita responsabilidade em ser muito claro na nossa comunicação, respeitando os valores pessoais das outras pessoas, respeitando as representações internas das outras pessoas, mas dando clareza na nossa comunicação, tá? De qualquer maneira, uma comunicação efetiva, ela não significa agradar as pessoas o tempo todo, né? Não significa agradar as pessoas. Então, pode sim, mesmo sendo claro, a pessoa discordar ou levar para o lado pessoal, pode, mas está nas minhas mãos conduzir esse diálogo. Isso só com a minha equipe? Não, isso com os meus gestores superiores também. Se é uma informação minha, eu, como membro dessa comunicação, eu preciso trazer a responsabilidade de ser claro e de levar a minha representação interna para ser ouvida, ainda que eu que tenha que corrigir aquilo que precisa ser melhorado, né? Mas isso, com certeza, né? A cordialidade que você coloca é muito importante, né? Para a gente ter uma comunicação mais assertiva, com respeito, né? De uma forma equilibrada. Né? Com certeza essa cordialidade é importante. Mas, de toda forma, a gente não pode se culpar por não agradar as pessoas. Né? A gente está nesse meio onde as nossas representações internas não coincidem com a representação interna das outras pessoas, e a comunicação é a ferramenta, é o meio para a gente equilibrar essas representações internas, equilibrar esses filtros, né, e dar realmente uma leitura mais próxima da realidade, tanto para mim quanto para outra pessoa com quem eu estou me comunicando. Tá? Então, a comunicação ela é esse elo entre eu e outra pessoa para nós aproximarmos nossa representação interna. Não quer dizer tornar a representação interna, o significado da outra pessoa igual ao meu. Não é igual. É aproximar. Tá? Ninguém tem que concordar 100% com a minha opinião. E se isso acontecer na equipe, deve ter alguma coisa errada. Né? Então, as representações internas, elas tendem a se aproximar e não a se tornarem iguais. Jamila, também pensa que o servidor tem que estar sensível às particularidades e contingências que está sujeito ao seu gestor. Com certeza, Jamila. Né? A gente já teve alguns ajustes internos nossos e a gente sempre conversa sobre isso, né, na equipe. De que a equipe ela tem liberdade para criticar e para propor melhorias para os gestores, mas que também tem que haver essa sensibilidade das pessoas, né, de que também o gestor ele tem suas condições pessoais, né, ele tem suas condições de trabalho, para que ele dê aquele resultado, ele precisa também usar das ferramentas que ele tem para realmente avançar com os resultados do setor e da instituição. Tá? Então, é uma troca, né, uma via de mão dupla a comunicação, e isso tem que ser considerado pelos servidores também. Então, a gente vai também pontuar isso mais à frente. Legal, gente. Excelentes comentários aí. Jamila falando que a responsabilidade de Montevideo é de ambos, com certeza, Jamila, mas no papel do gestor a gente não pode delegar, né? No papel dos gestores não dá para delegar essa responsabilidade, mas com certeza a gente está falando de uma mudança de cultura no tribunal, de se voltar para esse diálogo aberto e com certeza é algo para ser compartilhado por todos, servidor, gestor, todas as equipes devem ter esse compartilhamento de responsabilidade com a comunicação e com o próprio feedback. A Juliana está falando dos achismos ali, né? Tem uma coisa que a gente fala em treinamento de PNL, que é assim, quando você começa a interpretar, né, as outras pessoas a partir de julgamentos próprios seus, seus próprios filtros, né, é o momento que você está alucinando, né? Então, cuidado para no dia a dia você não começar a alucinar sobre as pessoas. O que é alucinar? É você dar suas interpretações, criar da sua cabeça significados a coisas que de repente não tem nada a ver na interpretação ou no fato, né, em si daquilo que aconteceu. Então, cuidado para não alucinar, né, no dia a dia com as equipes e com o trabalho aí que está acontecendo.
tá? Mas isso é por quê? Por causa dos achismos, né? De eu dar interpretações daquilo que está acontecendo com os meus próprios filtros. Getúlio, é igual a licitação, né, gente? Boa comparação, Getúlio. Tem que saber o que pede para receber o que espera. É, mais ou menos, Getúlio. Às vezes a gente não pede, né? Mas pode ser um momento apropriado também, mas é uma boa comparação também, né? É, de tudo, gente, nesse diagrama, né, nessa representação aí dos canais para criação de representação interna, o que fica muito claro é que a nossa percepção é algo único. A nossa percepção é algo único. E ela não representa a realidade tal como ela é. A nossa interpretação é algo único e não representa a realidade tal como ela é, tá? Ela é processada através dos nossos sentidos, nossos filtros, e a partir daí gera um significado que é só meu. E no contato, na comunicação, no relacionamento, né, com as equipes, eu preciso ter o equilíbrio de considerar primeiro isso, que esse é o meu significado. E eu não posso colocar esse peso desse significado para outra pessoa, porque ela não tem a mesma, a não ser que eu converse com ela, explore com ela quais são as percepções dela também em relação àquilo que está acontecendo, e a partir daí traga essa aproximação, tá bom? Então, isso dá isso dá para a gente explorar de diversas maneiras, né? Mas a partir daqui, o que deve ficar mais claro ainda é que o julgamento no feedback ele fica sem razão de existir se antes disso você entende que o seu mundo, né, a sua representação interna é diferente das outras pessoas, né? E você precisa ouvir as pessoas também em relação a isso, tá bom? Precisa criar esse diálogo aberto, precisa criar essa comunicação franca, né, com as pessoas, tá bom? Então, tem muito mais para a gente explorar nessa representação, mas isso fica como essencial para a gente explorar aqui e levar para a nossa comunicação e nosso feedback nas equipes. Avançando aqui, Natália colocou aí, ouvir essencial, com certeza, Natália, né? É assim que a gente vai conseguir perceber melhor o mundo das outras pessoas, como é que elas atuam, né? E trazer isso para um relacionamento produtivo dentro da equipe. Avançando aqui, existe uma outra questão relacionada ao feedback, que é a questão da curva do feedback, né? Isso vem aí do Sloan Bernardi, né? E ele fez um levantamento de vários estudos anteriores, desde 1966, né? Apontando a questão de quantas pessoas aumentam o desempenho a partir de um feedback, a partir de uma orientação, a partir de um acompanhamento, né? Então, quanto isso faz as pessoas aumentarem desempenho. Então, vários estudos aconteceram desde 66, eles levantaram esses estudos, e a partir da consolidação desses estudos, eles criaram o que chama aí da curva U invertida, né? Curva U invertida do feedback, onde a gente percebe que existe uma fase crescente de não feedback até um certo nível de acompanhamento, de retorno, né, de orientação para as pessoas. E a partir de um determinado ponto, onde aquilo é frequente demais, né, onde aquilo excede, né, isso acaba trazendo prejuízo no desempenho. Isso acaba trazendo prejuízo na performance, né? Então, nós falamos isso, né, no encontro de gestores, os gestores estão aqui também, mas compartilhando também para todos, que é um conhecimento válido para todos, né, que a gente falou de liderança situacional, né? Então, na liderança situacional, a gente fala assim, né, que um servidor com que acabou de assumir, né, aquela atividade técnica, né, ele precisa de muita orientação técnica, né, e talvez um pouco menos de acompanhamento emocional no sentido de motivar ele para fazer, porque na verdade ele já está motivado, ele está chegando para fazer isso, né, em tese, né? Em tese, ele precisa mais de orientação técnica. Então, nesse momento, o gestor vai estar muito próximo dele para dar essa orientação. Então, é o momento de estar muito reforçando bastante, né, essa orientação e esse feedback. Então, é o momento onde está subindo a curva em relação aqui à curva U, tá?
Outra coisa é, no segundo momento, um treinamento, né? Uma segunda fase seria um líder, né, estilo treinador, né? Um líder que o colaborador ali já conhece a técnica, né? Mas ele não domina ainda. Então, o gestor ali vai atuar como um treinador, no sentido de, olha, lembra que eu te falei nesse sentido aqui? Faz assim, né? Como é que você está aí no dia a dia? Tá precisando de alguma coisa? Então, eu vou orientar tanto tecnicamente, quanto orientar comportamento também, né? E aí eu vou para um outro sentido aqui, que é o apoiador, né? E aí, nesse apoiador, o meu colaborador, ele já entende, ele já domina aquela função, o meu colega já domina aquela função, e aí eu não tenho mais que ensinar para ele como fazer, ele já sabe. Só que às vezes o desempenho dele oscila, e aí pode ser por outros fatores. E aí eu vou com ele, olha, está acontecendo alguma coisa na equipe, é algo pessoal, você precisa de alguma coisa para melhorar seu desempenho. Então, o apoio nesse sentido é um apoio mais emocional. Ou seja, eu estou diminuindo já a minha carga de presença com ele em feedback para dar mais alguns apoios esporádicos no sentido mais de comportamento. Para chegar na liderança situacional estilo 4, que é o estilo de delegar. A pessoa domina, entrega resultados, está motivada, comprometida com a equipe, né, até ajuda as outras pessoas do time. Então, aquela pessoa ali eu vou delegar. Eu delego para ela as atividades, as tarefas, os projetos, entregas e acompanho com ela os resultados. Então, aquela pessoa ali, quanto mais feedback eu der para ela, pior vai ser, porque eu vou estar tomando o tempo dela de algo que ela já faz, já tem um comportamento positivo e já executa, né? Então, isso tem muito a ver com a curva U aqui, né? Então, a pessoa que ela está iniciando uma atividade, ela precisa de mais presença de feedback, de acompanhamento. A pessoa que já domina essa atividade, já tem um comportamento positivo, ela não precisa mais de tanto assim. Então, eu vou dar algum feedback, algum acompanhamento, no sentido de monitorar resultados e não rotina, né? Então, isso tem muito a ver, né, com o paralelo do que a gente está passando agora com a implantação do Gira, né? Então, não é a quantidade de cartões do Gira que você vai alimentar que vai determinar a qualidade do seu trabalho ou que vai aumentar o seu desempenho, mas é o equilíbrio, é o equilíbrio. É você ali, além, é claro, quem lida com o processo, é claro que vai ter ali cada processo um cartão, mas quem lida com outras atividades além de processo, não é a quantidade de cartões dessas atividades ali que vai determinar a sua performance. Afinal, você pode estar dispensando mais tempo para gerenciar cartões do que para executar suas atividades mais importantes. Então, é esse equilíbrio, nessa, que a gente precisa ter esse alinhamento em relação ao que pode ser dado de feedback e ao estilo de liderança e a necessidade também de cada membro da equipe. Tá? De qualquer maneira, né, como dizia, né, a minha avó, remédio demais vira veneno, né? Então, feedback não é para ser utilizado como algo, então se feedback, a cultura agora do tribunal, a cultura do feedback, então vamos dar feedback todo dia de manhã, né? Reunião de feedback todo dia de manhã, né? Não, não é isso, né? Não é isso. Cultura do feedback é diálogo aberto entre as pessoas, né? A todo momento, né? Quando pertinente, né? E mantendo equilíbrio, tá bom? Então, se tiver esse equilíbrio, os benefícios vão ser muito relevantes para os nossos resultados. Se a gente começar a se exceder, começar a lançar cartões no Gira, né? Começar a fazer mensuração de rotina, a gente começa a exceder ao acompanhamento e ao feedback, tá certo? Então, fica essa reflexão, né, da curva invertida aí do feedback, para a gente ter essa atenção também do equilíbrio, ok? Avançando aqui, trazer aí outra reflexão para a gente da Kim Scott, e nesse ponto aqui a gente vai recapitular aqui alguns apontamentos ali do Aldrin no chat, né, que é o quê? Deixa eu voltar aqui no comentário de vocês, aqui do lado tem outra tela aqui, tudo certo, né? Então, tem uma obra, né, americana chamada Radical Candor, traduzido no Brasil como Empatia Assertiva, ficou bem diferente, né, o título, mas que fala justamente
dessa questão da franqueza, né? De como é necessário a gente ter essa franqueza na nossa comunicação com as equipes, quando a gente fala de resultados, tá? E o quanto isso pode impactar severamente nos nossos resultados. Tá? Então, assim, se a gente fosse colocar aí em quadrantes, que é o que está representado aí, isso vai dosando o quanto você confronta as pessoas e o quanto você se importa com as pessoas. Então, deixa eu voltar aqui no chat. O Severino, sua voz é muito sábia. Obrigado, Severino. Então, olha só, nós temos dois eixos aqui. Então, esse eixo aqui é se você se importa pessoalmente com quem você está dando feedback ou não. E aqui é se você confronta ou não, né, a pessoa diretamente em relação à situação que está sendo explorada nesse feedback. Tá? Então, a Kim Scott, que é a autora desse livro, ela pesquisa, né, e ministra treinamentos nessa área, e ela fala assim, que entre tudo, o mais importante é ser franco. Por isso que é radical candor, né? Que é a questão de você ser radical, né? Ter esse cuidado, né? De conversar com as pessoas, mas ao mesmo tempo ser radical no sentido de ser franco, tá? E aí, a meta, né? O alvo da comunicação assertiva e da empatia assertiva seria você confrontar diretamente a pessoa e, ao mesmo tempo, importar-se pessoalmente. É um alvo, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir isso 100% das vezes, tá? E ela coloca isso, né? Que não é algo que você aprendeu, entendeu, né? A partir de uma conversa que está tendo aqui agora, e a partir daí, agora, pronto, você sabe fazer empatia assertiva. Não, isso é uma questão de prática, de desenvolvimento, né? De autodesenvolvimento, autoconsciência, para você cada vez mais tá lidando com as pessoas com empatia assertiva. Então, o que é confrontar diretamente? É não omitir fatos, informações, fatos sobre o que aconteceu. Ao mesmo tempo, lidar com isso de forma direta, de forma específica, né? Sem julgamento. Sem julgamento. E importar pessoalmente no sentido de que o como a pessoa interpreta, o como a pessoa se sente, é importante nessa comunicação. Então, eu posso me importar pessoalmente e posso confrontar diretamente ao mesmo tempo. É possível. Né? É possível. Tá? A dificuldade é clara, nossa, que a gente não tem ainda desenvolvido essa competência, mas é possível. Então, o que eu preciso trabalhar em mim? Eu preciso trabalhar em mim essa autoconsciência em relação aos meus próprios filtros, né, minha própria visão da realidade. E segundo, ouvir da pessoa, né, entender dela, a percepção dela sobre aquela situação, sem deixar de confrontar ela com relação ao resultado, com relação ao que deve ser entregue, né, naquela atividade. E aí eu tenho a congruência que gera a empatia assertiva. Mas temos também os outros quadrantes. E nesse quadrante aqui abaixo, eu tenho a agressividade ofensiva, onde eu confronto diretamente, mas não me importo pessoalmente. Isso aqui acontece? Acontece, né? Qual que é o problema aqui? É que isso pode vir a minar o desempenho das pessoas pela falta de, entre aspas, aí, consideração, né? Pela falta do sentimento de segurança psicológica que cria nas pessoas. Na verdade, cria uma insegurança psicológica, né? Então, por exemplo, né, utilizar aí a deixa do Ulisses, né? Se eu fosse utilizar ali, né, o exemplo que eu dei, né, do meu caso, eu enquadraria mais na empatia nociva, né? No caso da agressividade ofensiva, em relação a uma data de entrega do relatório, por exemplo. Olha, eu comuniquei com você a entrega do relatório às 11 horas, e até agora, já são 13 horas, você não me entregou ainda. Eu preciso com urgência desse relatório, porque isso vai afetar, né,
a pauta do julgamento de tal processo. Né? Você pode me entregar isso com urgência? Isso é agressividade ofensiva. Em momento algum, eu perguntei, olha, o que aconteceu? Dá para... tem algo que eu posso te ajudar, né? Para que a gente consiga despachar esse processo com urgência? Eu não fiz nada disso. Eu só cobrei. Só que eu cobrei sem julgar. Eu cobrei, de fato, olha, era 11 horas para entregar, são 13 e você não entregou. Eu preciso com urgência e quero que me entregue agora. Dá para você me entregar? Dá para você fazer essa entrega imediatamente? E aí eu abro a confirmação para a pessoa, né, gerar o comprometimento. Isso é ofensivo, no sentido de ser franco, de ser direto, assim, sem, né, aquela questão de que, o que será que aconteceu? Não, é isso, tá? O que a autora coloca, que faz muito sentido, é que, no mínimo, em relação a resultados, no mínimo, é mais recomendável você ter agressividade ofensiva, né? Ou, é claro, idealmente, a empatia assertiva, do que agir com os outros dois. Eu vou já explicar por quê. Né? Com a empatia nociva ou insinceridade manipuladora. Porque tanto na empatia assertiva quanto na agressividade ofensiva, você está lidando com a verdade. Você não está escondendo o jogo da pessoa. Né? O erro está acontecendo, a situação está acontecendo, você está lidando diretamente com ela e está procurando o tratamento daquela situação. A diferença é se você está se importando ou não com a pessoa do outro lado. Mas, no mínimo, você está lidando com a verdade. Então, ela coloca aqui, no mínimo, aí, esse quadrante é o indicado, idealmente, o da empatia assertiva. Indo para o lado da empatia nociva, é aquele lado que você não confronta diretamente e importa-se pessoalmente. Ou seja, né? Mas é meu amigo, né? Não faz o seguinte, você não está bem hoje? Não? Então tá bom, amanhã a gente conversa sobre isso, né? Eu vou esperar você ficar melhor, mas não se preocupa não, tá tudo beleza, tá tudo legal, né? Não se preocupa com isso aqui não, qualquer coisa a gente dá um jeito depois. O que é isso? É empatia nociva, né? Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, né? O problema está acontecendo, a situação precisa ser resolvida, e você não disse para ele que não tá tudo bem. É claro que se eu me importo pessoalmente, e se eu tivesse empatia assertiva do outro lado, eu ouviria o problema da pessoa e, ao mesmo tempo, comunicaria a ela do que é necessário fazer em relação à situação que precisa ser melhorada ou corrigida. Isso seria empatia assertiva. Desse lado daqui, não. Eu levo só para o lado da empatia e não confronto a pessoa. Né? Ou, menos ainda, né? Isso quando eu tenho contato com a pessoa. Ainda tem aqueles casos que a pessoa sequer fala com a pessoa, né? Evita a pessoa. Então, às vezes, essa pessoa que deixa de dar feedback, se for o caso de gestor, e deixa para dar esse feedback lá no momento da avaliação do servidor, o servidor nem lembra mais o que aconteceu. E isso se torna nocivo, porque você está omitindo a informação de desempenho da própria pessoa para ela, que é a principal interessada em saber do seu desempenho. Tá certo? Então, nesse sentido é que é empatia nociva. Tá? Então, você não desafia diretamente a pessoa. E, do outro lado, é insinceridade manipuladora, ou seja, você não confronta diretamente e você não se importa com as pessoas. Então, eu crio uma história, uma informação para aquela pessoa de acordo com a situação. Né? A pessoa ela está enfrentando dificuldade num processo, ou numa equipe, ou num trabalho, ou num projeto, né? E aí, para eu conseguir que ela faça, eu falo, não, mas você tem razão mesmo. Aquela pessoa que não entende de nada, mas você é excelente, né? Você é excelente. Eu sei que você vai saber lidar com isso e você vai entregar no prazo que a gente precisa. Só que a pessoa não é excelente, porque ela não está fazendo a parte dela. Né? Ela não é excelente, porque, na verdade, se existe um problema de comunicação na equipe, ela tem que confrontar também a outra pessoa no sentido de alinhar a comunicação para atingir resultados positivos. Então, eu estou usando de manipulação com essa pessoa para ela fazer aquela atividade, né? E com isso eu consigo com que o resultado aconteça naquele momento.
Mas, né, a verdade não tarda, né? E isso pode arruinar todo o desempenho da equipe, né? Pela falta da verdade, pela falta desse tratamento direto também das situações que vão acontecendo. Então, empatia nociva e insinceridade manipuladora são os dois quadrantes a serem evitados. A agressividade ofensiva não é o ideal, mas pode ser preferível aos dois anteriores. E, claro, o ideal é a empatia assertiva. Eu me importar com as pessoas e confrontar diretamente. Isso serve tanto de gestores para a equipe, quanto da equipe para o gestor. Tá? Se eu faço isso, crio isso, né, faço isso de uma maneira rotineira na minha equipe, eu crio também essa cultura dentro do meu time para que eles tenham a mesma liberdade comigo e me confrontem diretamente. Me confrontem diretamente, mesmo que às vezes seja agressivo. Mesmo que às vezes seja agressivo. E a partir daí, a gente possa lidar com a situação, né, sempre confrontando diretamente, com um diálogo aberto. Né? Uma das coisas bem interessantes dessa técnica, né, que ela coloca é que a gente realmente, quando você cria essa cultura dentro do time, quando você cria essa cultura dentro da equipe, sabe aquele amigo, né, que você tem um relacionamento com ele já de décadas, ou se você não tem de décadas, conheceu ano passado, conheceu mês passado, mas parece que você conhece ele desde criança, né? Não tem aquele amigo que você conhece, realmente tem relacionamento firme com ele, né? Aquele que é para qualquer momento, né, qualquer situação, você sabe que pode contar com aquela pessoa. Cada um aqui tem esse tipo de amigo, esse tipo de amiga, né? Esse amigo, essa amiga, é aquela pessoa com quem você tem relacionamento e que se você xingar ela, ela vai entender o que você está falando, de uma forma positiva. De uma forma positiva. E, claro, longe, gente, eu não estou falando para ninguém xingar ninguém, tá? A gente tem que tratar todo mundo com educação, com respeito, com equilíbrio, né? Mas esse amigo que você tem um forte relacionamento, se você xinga ele, ele está entendendo. Por quê? Porque existe um relacionamento por trás. O que eu tô querendo dizer é, quando você cria esse relacionamento na equipe, quando você cria essa cultura de franqueza, as pessoas elas não vão ficar com melindre. Ah, será que ele vai entender? Ah, como será que ele vai pensar? Ah, como será que eu vou ser visto? Não. Ela vai trazer a situação porque ela entende que existe um ambiente na equipe que a gente chama, na gestão, de um ambiente de segurança psicológica, né? A gente tem um ambiente seguro para falar dos nossos problemas, para criticar, para nos confrontar diretamente e nos melhorar. Tá? Então, isso é uma coisa positiva. É claro, nós estamos iniciando esse processo que já vem de um movimento, é claro, existem vários gestores que já fazem isso, né, e fazem isso com louvor, de uma prática recorrente, isso é muito bom, né, nas equipes onde acontece. E existem gestores que estão agora refletindo sobre isso, pessoas que estão refletindo sobre isso agora. E isso vai levar a gente a criar cada vez mais essa cultura dentro do tribunal. Primeiro, a partir das nossas equipes, onde a gente está situado, e depois em todo o tribunal, nos nossos projetos intersetoriais, nas nossas comissões de trabalho, né, e no resultado institucional como um todo. Mas é algo que precisa realmente trazer isso como um fortalecimento dos relacionamentos internos, para que essa franqueza aconteça com mais naturalidade e que essa comunicação flua, né, sem ter essas dificuldades, né, ou melindres aí em relação à comunicação, tá certo? Então, procurar se importar pessoalmente com as pessoas e procurar ao mesmo tempo confrontar diretamente. A Patrícia coloca que isso é um nível elevadíssimo de amadurecimento profissional. Com certeza, Patrícia. Isso exige muita autocrítica, né? Dificilmente um gestor conseguir 100% do tempo dar um feedback com empatia assertiva. Né? Dificilmente, é muito difícil, é um desafio. Mas a gente ter isso no nosso radar, ter isso como uma meta nossa, né? E uma técnica para a gente trabalhar no dia a dia, e isso envolve não só o gestor, mas toda a equipe, lidar com essas técnicas, lidar com essa visão, isso vai trazer esse amadurecimento para todos nós. Né? Isso vai realmente alavancar muito os nossos resultados e os nossos relacionamentos internos.
E aí, fechando esse assunto, né, da empatia assertiva, ela coloca que o caminho aí é realmente autoconsciência. Isso tem muito a ver com o que a gente falou ali da PNL, né, de como eu percebo a minha comunicação com as outras pessoas, na minha equipe, fora dela, como que eu me percebo enquanto comunicador. A minha consciência relacional é como eu percebo a minha relação com as pessoas, né? Às vezes, eu sou um excelente técnico, mas na relação com o outro, eu não tenho essa competência desenvolvida. Então, eu preciso desenvolver também essa competência relacional, essa competência, essa habilidade de lidar com as outras pessoas com mais equilíbrio, né? Ouvindo de forma mais ativa, né? Considerando mais, me importando mais com as outras pessoas, né? E né? Como é que a gente falou na PNL, né? Com o mapa de mundo dessa pessoa, com o significado dessas pessoas diante da realidade. Então, precisa também desenvolver essa habilidade. E outra coisa é consciência cultural, tá? Você saber que a forma como você lida em determinado setor não é igual a outro setor, a forma que a gente lida no tribunal não é igual a outra instituição. Então, precisa ter essa consciência cultural também para lidar, né, em ambientes diferentes, né? Primeiro eu, comigo mesmo, eu com o outro no relacional e eu na minha equipe em relação às outras equipes, a outras instituições também, tá certo? Então, é o caminho para a gente avançar e ter feedbacks aí, ter esse nível, né, elevado de amadurecimento profissional que a Patrícia coloca ali. E, enfim, chegamos ao feedback em si, mas vejam o quanto o que a gente falou antes é fundamental para que esse feedback em si aconteça, tá? Se eu tenho lá, né, esse fundamento, né, de entender que a minha percepção, o meu mundo, né, como eu vejo, não é igual ao do outro, que o meu é único, isso já me dá um autodomínio, uma autoconsciência para me comunicar melhor com as outras pessoas. Se eu considero, né, essa questão da franqueza, do confrontamento, e ao mesmo tempo me importando com as outras pessoas, isso também vai me dar muito mais efetividade na minha comunicação. E agora nós seguimos para os passos, né, efetivos do feedback, né, o feedback como deve ser, né, o feedback em si, como a gente deve exercitar no nosso dia a dia, considerando esses elementos anteriores que nós já conversamos, tá bom? Beleza. O que é a transmissão aí para você, gente? Só para ter feedback aqui. Para mim, tá correndo bem aqui com a transmissão, mas é bom sempre conferir com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, na etapa do feedback, é você ter um micro sim, tá? Isso serve, tá, para casa, tá, gente? Isso serve com filho, né? Isso serve em todos os relacionamentos, tá bom? Então, primeiro é um micro sim, tá? Por que o micro sim é importante? Porque o cérebro de quem está ouvindo precisa entender que aquele é o momento do feedback. Às vezes, a pessoa chega com a outra e fala assim, vamos conversar um pouco aqui? Aí começa a conversar de um assunto, aí começa a conversar de outro, aí fala, não tem aquele relatório? Corrige aquela parte assim, eu não entendi muito bem, mas se ficar assim, melhora. E aí muda de assunto, e aí muda de assunto, e aí muda de assunto. Quer dizer, a pessoa nem sabe que está tendo feedback, né? O cérebro dela nem se tocou que ela está sendo orientada naquele momento. Então, primeiro, um micro sim é você marcar na mente da pessoa que está ouvindo, que é o momento de que você quer reportar para ela, né, uma orientação ou um elogio específico para reforçar um comportamento, né? Feedback é muito importante, tá, gente? Ser positivo também. Então, a gente precisa ter esse micro sim, né? O que seria o micro sim? Por exemplo, você pode usar uma frase como essa daí, ó. Você tem 5 minutos para falarmos sobre aquela última conversa? E aí, quer dizer, a pessoa ela vai parar mentalmente o que ela estava processando, ali que ela estava conversando, falando, fazendo, e olha, agora a gente vai conversar sobre isso, né? Ou seja, a gente vai detalhar essa situação específica. Outra frase que pode servir de exemplo aí, tem algumas ideias para melhorar as coisas. Posso compartilhar com você? Né? Ou de outra maneira, né? Dentro da nossa realidade.
olha, eu li seu relatório, ele ficou muito bom no que diz respeito à fundamentação, no que diz respeito à jurisprudência, mas na parte dispositiva, eu tenho algumas ideias que podem melhorar os dispositivos que você colocou no relatório. Posso compartilhar com você agora? Então, ó, eu estou marcando, né, o que eu vou compartilhar com ela, já aproveitando aí, né, dando reforço positivo, mas marcando que aquele ali é um momento de orientação. É um momento de orientação. Então, é muito importante você marcar esse momento, né? Marcar, não estou dizendo agendar, tá? Marcar é deixar claro que vai ser, que vai acontecer ali uma orientação ou um reforço de comportamento positivo, tá bom? Então, primeira coisa, um microsim, é pedir permissão à pessoa, tá? Para que ela receba a sua orientação, receba seu reforço, ou receba até mesmo seu elogio, tá? Então, é pedir essa permissão. Essa permissão, para quem está recebendo, né, soa melhor porque dá a ela o sentimento de pertencimento, de autonomia, de que é ela que está te autorizando a dar essa orientação ou esse reforço, tá? Então, isso mentalmente também tem esse reflexo positivo de dar o domínio da conversa para outra pessoa junto com você. Ou seja, não será um monólogo, será um diálogo. Será uma coisa onde eu quero conversar com você, mas eu quero que você esteja disposto a ouvir. Você topa conversar? E aí a gente entra na conversa, tá bom? Então, muito importante esse micro-sim inicial, né? Esse pedido de permissão inicial, para que isso fique marcado para a pessoa. Segundo passo da fórmula, aí é uma fórmula de 4 passos, tá, gente? É super simples e dá para a gente marcar bem mentalmente para nos orientar nessa prática aí no dia a dia. O segundo passo da fórmula é fatos, né? Se ater aos fatos, mais uma vez, né? Como vocês colocaram no chat. A situação em si. Especificamente, o que você viu, leu ou ouviu, né? Que vai ser agora analisado junto com a pessoa. Seja específico e evite palavras obscuras, né? Então, não é aquela coisa tipo, vou sentar com a pessoa para discutir o relatório dela, fala assim, você foi muito vago no seu relatório. Eu quero realmente que você melhore esse relatório e me apresente uma nova versão. Gente, especificamente, onde é que eu fui muito vago? Especificamente, em que parágrafo você sentiu que eu faltei, né, com objetividade no relatório? Especificamente, o que você precisa que eu melhore nesse relatório? Tá? Então, é preciso dessa especificidade na orientação e no feedback. Tá? A mesma coisa no feedback positivo. O seu relatório ficou excelente, parabéns. Já é um bom começo, né? Mas o feedback para ser melhor é, olha, o seu relatório realmente ficou muito bom, tá? Principalmente quando você recorreu ali à jurisprudência do próprio tribunal, buscou aí as publicações, né, da nossa jurisprudência e trouxe isso para dentro do relatório, isso enriqueceu bastante, tá? Cada vez mais você traz esse tipo de relato, de jurisprudência, isso reforça muito o nosso posicionamento técnico, e com isso, nossa conclusão cada vez fica mais robusta e mais sólida para o julgamento. Ou seja, ser específico no que você está elogiando e, ao mesmo tempo, você está reforçando um comportamento específico que você quer que se repita. Então, precisa dessa especificidade, tanto na hora de orientar melhorias, quanto na hora do reforço positivo. Mas tem que ser realmente específico, ok? Então, primeira coisa, microsim, primeira etapa da fórmula, microsim. Segunda etapa, se atenha a fatos, a situação, seja específico, tá? Na hora de dar orientação, na hora de dar o reforço positivo. Muito bem. Tá claro aí, gente? Alguma dúvida em relação aos 2 pontos iniciais? Para a gente avançar para os outros 2? Aguardo o feedback de vocês aí no chat. Sempre tem um delay, né? Isso eu fico bem aguardando aqui com vocês também, porque eu sei que tem um delay.
É o tempo que eu falo, não é o mesmo tempo que vocês assistem, mas se me dê um feedback aí, está ficando claro para vocês, né, toda a abordagem aqui em relação ao feedback. Bom, então nós falamos do microsim, a segunda etapa, fatos. Obrigado aí, o Remo, pelo feedback. Obrigado, Jaqueline, Zé Ernesto, Mônica. Obrigado, gente. Então, microsim, fatos, situação, específico, né? E agora nós vamos falar de impacto e consequência, tá? Então, é deixar claro o reflexo da situação e como que ela afeta os resultados. Tá? Então, olha, como você não deixou claro qual é o nexo, né? Qual foi a causa que esse agente deu para ter essa imputação nesse relatório, né? Fica frágil para a gente sustentar que ele vai ser punido ou que ele vai ser responsabilizado nessa situação. Então, você tem que criar melhor essa articulação de ideias para que fique claro, né, esse nexo de causalidade aqui nesse relatório, trazendo lá para a realidade de controle externo, né? Então, eu estou dizendo para ele o que tem que melhorar e que se isso não melhorar, isso vai trazer aí prejuízo na responsabilização. Eu estou indicando qual é a consequência, tá? Então, olha, você está evitando tratar disso com aquela pessoa, né? E se você não conseguir resolver esse processo com ela, né, que está com ela esse despacho, isso vai atrasar os outros processos que a gente tem aqui, os resultados que a gente tem no setor, né? Sem contar que isso vai te trazer prejuízo aí no seu gerenciador de resultados. Então, é tratar com ela o que precisa ser feito e qual o impacto disso na atividade dela, na atividade do setor, né? Então, é trazer o impacto, tá? Quando a gente traz o impacto mentalmente nas pessoas, é ela entender o porquê daquilo, né? Ela entender o porquê daquilo. Então, microsim, fato, situação e depois impacto e consequência. Depois que eu falo do impacto e consequência, eu estou dizendo o que precisa ser melhorado, eu pergunto para ela, faço uma pergunta de fechamento. Os melhores feedbacks, e aí essa pesquisa da Lien fala bastante sobre isso, eles são fechados com perguntas. Para quê? Para gerar comprometimento. E a troca, né? A interação, para gerar o diálogo. Então, feche o feedback com pergunta, do tipo, bem, né, diante do que eu disse para você, como é que você vê isso? Acho que devemos fazer isso, mas qual a sua opinião a respeito, por exemplo? Né? Outra pergunta aí. Então, é trazer a pessoa para o diálogo e, ao mesmo tempo, o comprometimento de ela fazer a mudança, fazer a melhoria. Tá? A mesma coisa do reforço positivo, né? Falei lá da jurisprudência. Falei, aí eu poderia fechar assim, como eu gostei bastante disso, eu sei que isso vai ajudar muito no nosso setor, você consegue manter essa busca sua por jurisprudência, por citação das nossas decisões nos próximos relatórios? A pessoa vai dizer que sim ou que não, mas geralmente ela vai dizer que sim, né? Ou ela vai dizer, mas isso demora mais tempo, eu posso levar mais tempo para isso. Tudo bem se eu demorar mais? Você vai falar, olha, quando demorar mais, além do que necessário, a gente conversa de novo. Mas se você conseguir fazer isso em todos os relatórios daqui para frente, isso vai ser muito bom para todo o setor. Então, seja para corrigir, seja para reforçar o positivo, você pode fechar com uma pergunta, porque a pergunta ela abre diálogo e ela gera comprometimento. Tá? Então, ele quebra esse monólogo, né, e gera um diálogo verdadeiro. Então, esse é o fechamento ideal para um feedback. Então, micro sim, fato, situação, impacto, consequência, pergunta. Eu, servidor, com o meu gestor, faço a mesma sequência? Sim, a mesma sequência. A mesma sequência, né? Então, eu dei meu feedback para o meu gestor e posso perguntar a ele, olha, mas isso realmente foi como eu percebi, mas como que você percebe isso? Você tem a mesma visão sobre isso que aconteceu? Vai dizer que sim ou que não e vai expor seu motivo e vai abrir o diálogo, tá? Então, isso é em todo feedback, né, em toda situação, e pode ser também eu com um colega meu de equipe, né? O feedback ele não é uma ferramenta do gestor, ele é uma ferramenta de comunicação de toda a equipe, ele é uma ferramenta de comunicação de todo o tribunal. Então, isso vale em todos os níveis de comunicação, né, para a gente utilizar aí a ferramenta do feedback. Ok? Então, vejam, né, como é simples, mas não é tão fácil.
porque ele exige todos os fundamentos que a gente conversou antes, né? Considerar o mapa mental da outra pessoa, né? Ter essa franqueza, ter esse confrontamento, ao mesmo tempo se importar com a outra pessoa, com autoconhecimento, né? Com autoconhecimento em relação ao seu relacionamento com outras pessoas e cultura também, né? Então, isso é muito bom para a gente exercitar e desenvolver isso como competência, né, no nosso dia a dia. E aqui eu trouxe alguns requisitos, né, para que esse diálogo aberto aconteça, para que esse feedback flua, né, das nossas equipes. Então, primeiro, o retorno deve ser imediato, né, tem muito a ver com o que o Enéas colocou aí, né, muito bom, descobrir uma falha e já apontar uma solução. Legal, Enéas, realmente trazer o apontamento e já proposições, isso é um. E a outra coisa deve ser imediato, né? Não é esperar, vamos esperar então a etapa de feedback da sistemática de gestão de desempenho para falar sobre aquele processo, para falar sobre aquelas correções que eu fiz no seu trabalho, para falar sobre aquelas reuniões que a gente discutiu. Não, gente, não precisa esperar lá. Não deve. O retorno deve ser assim que acontecer a situação, né? O feedback tem que ser imediato, né? Não tem que ser igual aquelas brigas de relacionamento. Lembra aquele dia na casa, não sei de quem? Não, tem que ser no dia que aconteceu, né? O mais imediato possível, tá? Se não é algo que aconteceu, mas algo que você quer melhorar, aí tudo bem, pode aguardar o momento certo. Né? Aquela coisa também do membro da equipe, né, ou eu, né, de observar o meu gestor, e já que não é algo tão urgente, não é algo que aconteceu agora, é algo para melhorar, eu posso esperar o melhor momento para conversar com ele. Mas, em geral, o feedback deve ser imediato. Em geral, o feedback deve ser imediato. Tá? Em outros casos, pode ser aguardado o momento certo. É importante também para que o diálogo seja aberto. Dirija-se diretamente à pessoa. Tá? Não fica daquela jogando verde, né? Tem pessoas, né, que quando fazem o relatório, não fazem a responsabilização direito. Tem pessoas que quando tem reunião, gente, não tem pessoas, fala direto com a pessoa, né? Conversa com ela em particular, né? Orienta ela, né? Usando a nossa sequência, microsim, fato, né? Consequência, pergunta, né? Que as 4 etapas da fórmula de feedback. Chama ela, usa as 4 etapas e dá a orientação específica para ela. Dirige-se diretamente à pessoa, né? Essa forma é a melhor forma de você construir relacionamento com as pessoas, tá bom? E sim, a forma importa. A forma importa, né? A forma, o seu tom de voz, a sua forma de falar, as palavras que você usa, importa sim. Importa sim. Só que como nós vimos lá no Radical Candor, né, na empatia assertiva, é melhor, né? É melhor a gente desafiar, né? Confrontar diretamente, sem se importar tanto, do que não confrontar. É melhor a gente confrontar diretamente. E como ideal, que aqui a questão da forma importa, na empatia assertiva, é você se importar com a pessoa e, ao mesmo tempo, confrontar. Esse é o ideal. Mas lembrar que a forma importa sim. Tá? Então, no contato deve ser considerada a percepção da outra pessoa. O diálogo deve ser aberto. E use a intensidade adequada. Seja específico, né? E equilibre emocionalmente a comunicação. E, além disso, intensidade no sentido de frequência. Né? Aquilo que a gente viu, né? Na curva U invertida. A frequência tem que ser dosada também. Não adianta fazer reunião do feedback toda manhã que não vai funcionar, né? Então, dose isso com cada membro da equipe, de acordo com o perfil de cada um. E, é claro, é sempre bom aquelas reuniões de café da equipe, para interagir um pouco também, e aquelas também para falar sobre feedback, sobre retorno do trabalho. Né? Na metodologia ágil, né? O pessoal da CETI conhece mais a metodologia, o ideal é que sejam dados feedbacks em reuniões periódicas sobre desempenho. Nessa periodicidade aí, geralmente é 30 dias até 45 dias no máximo.
para que se faça reuniões de resultados. Tá? Agora, de acompanhamento, isso aí não tem hora. Né? Isso aí, a equipe pode reportar para o gestor para a equipe, um colega para outro colega, isso aí é o tempo todo. Outro item tem o objetivo de obter resultados. A comunicação, o diálogo aberto, o feedback, ele não é uma sessão de terapia. Né? Ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? É a melhoria, é a construção de relacionamento, é o amadurecimento profissional, é o amadurecimento das relações da equipe. Qual é o resultado que você quer com essa comunicação, com esse diálogo estabelecido? Né? Então, a gente não pode transformar também o setor, né, no setor terapia, né? Mas é um setor onde o diálogo sim é franco, o desabafo acontece, em vez ou outra, com certeza, vai acontecer, né? É natural do amadurecimento da própria equipe, mas não pode ser só desabafo, né? Tem que ter um foco no objetivo, tem que ter um foco nos resultados, certo? E, gente, todo momento é momento de realçar o positivo, tá? De fazer reforço positivo. Veja que, inclusive, no exemplo que eu dei, né, eu fiz o reforço positivo primeiro, para depois falar de melhoria, para depois falar de ajuste, para depois falar de correção. Tá? Então, primeiro reforça positivo. Tá? Mesmo no momento de correções, tem espaço para isso. E a gente tende a fazer muito feedback de correção e pouco feedback de reforço positivo. Então, o feedback de reforço positivo ele é fundamental para gerar reconhecimento às pessoas, para gerar pertencimento, para fortalecer, né, a moral da equipe, para as pessoas realmente se sentirem agregadas no time, né, reconhecidas naquilo que fazem, tá bom? Então, realce sempre positivo também, mesmo quando for corrigir, tá certo? Então, essas são algumas considerações que a gente traz para hoje. E já partindo aí para os nossos finalmente, espero que a gente possa ainda discutir um pouco mais com as discussões aí no chat, com as perguntas, tá? Mas eu deixo a pergunta para vocês aí. A gente pode começar a nossa interação no chat por aí com essa pergunta, tá? Essa é a penúltima tela, a última é só agradecimento, a gente pode já ir para as considerações de vocês também. Mas eu pergunto de vocês, considerando a sistemática da gestão de desempenho, que tem planejamento, que tem treinamento, que tem acordo, que tem uma fase especial de acompanhamento e feedback, que tem avaliação, que tem recurso, que ainda tem os seus desdobramentos, qual é o momento de feedback? Qual é o momento do feedback na sistemática de gestão de desempenho? E aí, enquanto isso, eu pego aqui o comentário da Arimateia. Respondam para mim aí qual é o momento do feedback. Frente ao exposto, compreende que os integrantes das equipes, líderes e liderados, necessitam falar e serem ouvidos, respectivamente, o ciclo de todo de comunicação transparente, sincera e assertiva. No momento de falar ou de ouvir sobre fatos determinados verdadeiros, com a apresentação de soluções para erros vivenciados, verdadeiramente obstáculo impede feedback, é impedimento ao diálogo, e, via de consequência, ao amadurecimento profissional. Ótima reflexão e interpretação, resumo do que a gente está discutindo aqui, Alimateia. Muito bom mesmo. Se somente as lideranças falam o que ou como deve ser melhorado o processo, o projeto de atividade, do outro lado, os liderados não expõem as soluções que entendem adequadas para a referida melhoria, há muito a ser ajustado no processo de feedback. Com certeza, Arimateia. Né? Esse é o amadurecimento que a gente busca, né, para realmente gerar esse diálogo aberto no tribunal, né, e realmente levar aí a alavancar nossos resultados. Gente, voltando à pergunta, qual é o momento do feedback considerando a nossa sistemática de gestão de desempenho? Quem pode me responder aí para a gente ir concluindo aqui nossa conversa sobre esse tema? Priscila, até a parte de avaliação. Levando em consideração o slide passado, o feedback deve ser feito em todas as etapas. Janaína, penso que o momento de feedback depende muito das sensibilidades envolvidas. Para alguns será imediato, com mais frequência, já para outros deverá ser feito de forma diversa, se assim for o mais produtivo para aquela pessoa. Imediatamente, Paulo. Paulo, imediatamente. Gostei, Paulo. A Luciene colocou aqui, momento de feedback no momento do estabelecimento da meta, durante e depois de concluído o relatório. É isso, gente, né? E até a parte da avaliação, olha só, a sistemática de gestão de desempenho, ela tem um ciclo, né? E esse ciclo é composto por essas etapas.
Então, da avaliação até o novo planejamento, decorre aí um período que no ciclo normal durará mês ou alguns meses, né? Agora está no período piloto, isso vai ser rápido, né? Isso vai ser acelerado. Mas no período normal, da avaliação até o novo planejamento, vai ter uma lacuna de tempo. Então, o que eu coloco nesse ciclo aí, sem tirar a razão da resposta ali, mas faz sentido também, mas é que nesse sentido dessa lacuna de tempo, feedback é a todo momento, né? Feedback é a todo momento, tá? É a todo momento com todos ao mesmo tempo? Não. É a todo momento, considerando situações específicas, considerando o nível de maturidade de cada colaborador em relação ao trabalho, a técnica do trabalho que está sendo desenvolvido e também ao seu comportamento, né, diante do trabalho individual e da equipe. E, ainda assim, o acompanhamento setorial dos resultados. Então, é o tempo todo, é durante todo o ciclo, né, mas não é o tempo todo com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, fica muito claro isso para a gente depois que a gente discutiu aqui, né? Então, é um ciclo que a gente não vai esperar a fase do acompanhamento de feedback para dar feedback. Não, a gente vai fazer isso o tempo inteiro. Por isso que existe espaço de comentários lá no cartão de Gira, por isso que existe ferramenta de feedback no Gira, por isso que a gente vai melhorar essas ferramentas, né, para que esse feedback também possa ser registrado e não impede que esse feedback aconteça naturalmente. Mas é sempre bom o registro, para quê? Para melhoria contínua. Para melhoria contínua. Tá? Ainda que esse registro, e mais ainda que esse registro seja positivo. Tá certo? Então, em cada fase, na verdade, o tempo inteiro, o feedback é necessário. A comunicação aberta é necessária. E eu preciso estar acompanhando isso com a equipe entre si e a equipe com o seu gestor. Tá certo? Então, a nossa sistemática, apesar de ter dado o nome para uma fase de acompanhamento e feedback, ela não dispensa o feedback em nenhuma das fases. Ela não dispensa o feedback em nenhuma das fases. Tá? Então, a gente precisa realmente trabalhar com orientação, com diálogo, com feedback em todas as fases, né, do ciclo da sistemática. Então, fica isso muito claro para a gente e demonstrando esse ciclo e deixando essa clareza de que o feedback é necessário e acontece em todas as fases, eu quero encerrar com vocês. Não sei se o William ainda volta aqui na transmissão com a gente, para algum fechamento, mas fico aqui para a gente discutir algumas perguntas também no chat, tá? E volto aqui na câmera com vocês, tá certo? Por enquanto, antes das perguntas, eu quero realmente agradecer o apoio da presidência com essa ação da Jornada de Qualidade de Vida, né? Agradecer a SGA, né, por todo o apoio dos nossos projetos, das nossas atividades da CEGESP e da Comissão de Gestão de Desempenho, mas não só da SGA, de todas as secretarias estratégicas do tribunal e principalmente de todos os servidores que desde a etapa do treinamento da sistemática de gestão de desempenho têm realmente aderido, né, e têm se envolvido nesse processo, mais ainda agora com as novas ferramentas que estão sendo implantadas. E como bem o presidente falou, são ferramentas que necessitam sim de aprimoramentos, necessitam sim de ajustes, e nós vamos trabalhar juntos para que isso se ajuste da melhor maneira. Tá certo? Todo o tribunal, realmente, né, a gente externa, né, pela CEGESP, os parabéns para todas as equipes que têm realmente se desdobrado nesse período de teletrabalho, de distanciamento social, e têm entregado muito além do que a gente tinha antes dessa situação de crise que nós estamos sendo desafiados. Mas realmente estão todos de parabéns e agradeço a oportunidade aí por mais uma vez contribuir, né, com essa discussão, com essa reflexão, e o que eu ficaria mais grato ainda, claro, além do reconhecimento, é de que isso se traduza em ações, se traduzam em práticas, né, nos nossos setores, nas nossas equipes dentro do tribunal, tá certo? Então, realmente, muito obrigado a todos, agradeço aí as palavras de cada um. Tem uma pergunta aqui, Nayeri, né? Levando em consideração a gestão de desempenho no Gira, o feedback deve ser dado dos cards, por exemplo, ou individualmente com o servidor? Nayeri, das duas formas. Uma forma não exclui a outra, tá? E sempre levando em consideração, tá?
com objetividade, lidando com fatos, situações, sendo específico, né, sem julgamentos, né, sem julgamentos. Então, se a gente faz um feedback dessa maneira, não vai prejudicar ninguém de forma alguma, vão ser sempre coisas construtivas para a gente avançar, tá bom? Então, um não exclui o outro, e aí, é claro, existe muito bom senso, né, dos gestores e dos servidores para colocarem no Gira as questões mais relevantes, para também a gente não ficar poluindo ali a ferramenta, tá? Mas sem também aquele milímetro, será que eu escrevo isso, será que eu escrevo aquilo? Não, se é relevante, deve sim ser colocado, e levando em consideração as técnicas que nós colocamos aqui e as observações em relação a ser específico, objetivo, lidar com a situação, com o fato, né, e com aquilo que deve ser ajustado, tá bom? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma questão para a gente. Obrigado a todos, obrigado ao presidente pelo feedback também no chat. Obrigado, Elton. Legal, acredito que superamos aqui as questões. Caso tenham, né, fico à disposição na CEGESP também. Uma das funções da CEGESP nessa nova cultura, né, que o tribunal está desenvolvendo é estar à disposição dos gestores de todas as equipes para desenvolver suas competências, para lidar com esses desafios da sistemática também. Então, ficamos realmente à disposição de vocês, né, os contatos que todos já conhecem, tá? Então, realmente agradeço a todos e um ótimo trabalho, excelente trabalho a todos, né? Que Deus nos dê muita saúde, né? Não só aos servidores, mas aos seus familiares, para a gente superar esse desafio e entregar muito mais de impacto aí para a sociedade. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!